Fala aí, Bruno, tudo 100%? Bom, hoje eu vou passar aqui uma síndrome, uma barreira que a maioria das pessoas tem quando elas começam a aprender sobre investimentos, tá bom? Elas basicamente acabam não colocando em prática. Eu vou revelar aqui pra vocês qual é a barreira e também como resolver isso, tá? Então roda a vinheta aí, editor. Bom, basicamente é o seguinte, eu aprendi esse conceito no livro O Milagre da Manhã e a gente pode atribuir para várias coisas na vida, tá bom? Mas a gente vai falar aqui exatamente para investimentos. Então esse vídeo será em duas partes. Primeiro eu vou falar do que se trata essa síndrome, até para você entender como é que funciona tudo isso aí, né? Que eu vou estar explicando. E depois eu vou passar uma solução com passo a passo para tu colocar em prática já e resolver esse problema, tá? Bom, com o passar do tempo, com as pessoas, né, começando às vezes a falar sobre investimentos no mercado, enfim, até nas redes sociais, eu percebi um padrão nas pessoas que não começam a investir logo, tá? Elas basicamente têm um problema ali que é basicamente, se a gente parar pra pensar, o mesmo de ir na academia, tá? A gente quer ter um corpo melhor, mas a gente não vai na academia porque a gente tá focando no resultado, tá? E por que eu tô falando disso nos investimentos? Porque isso se aplica também, tá? Quando eu foco no resultado, eu não tenho muita noção do processo e aí não necessariamente tu quer pagar o preço de passar por aquele processo. No caso da academia seria, sei lá, se alimentar melhor, literalmente ir lá e fazer os exercícios, tá bom? Então um exemplo aqui bem prático só para fazer uma analogia para talvez que você entenda melhor, ok? Então quando a gente foca no resultado, aqui nos investimentos seria, enfim, né, ter uma rentabilidade muito melhor, fazer render o seu dinheiro, você acaba achando que isso talvez não é possível para ti, tá bom? Então basicamente você quer fazer algo, mas você não executa, tá? E isso se deve a você focar exatamente no resultado e não no processo, tá? E algumas pessoas também acabam vendo que, eu não tenho capacidade de, enfim, executar todo aquele processo como eu tava falando, ok? E aqui nos investimentos a gente consegue trazer isso por outra ótica, tá bom? As pessoas ficam pensando, eu não vou conseguir ter uma quantidade de dinheiro muito grande, eu não vou conseguir aportar todo mês, tá? E isso basicamente é a síndrome do espelho retrovisor. Vou pegar um outro exemplo também relacionado ao exercício, para talvez que você entenda melhor. Vamos supor que você quer, porventura, correr frequentemente 10 km, tá? Sei lá, seja por semana, enfim. Você tem um objetivo ali que é correr mais, né? Só que basicamente você olhou pro seu passado, né? Tu olhou aqui pro teu passado e tu nunca fez isso. Tu nunca sequer participou de atividades de exercício na escola, de educação física, tu sempre ficava parado, tá? E isso é a síndrome do espelho retrovisor, tá bom? A gente tá considerando que a gente não consegue atingir algo, né, tanto relacionado a investimentos quanto que eu tô falando aqui, simplesmente pelo que a gente já viveu no passado, tá bom? Isso em algumas coisas até pode se encaixar, mas muito extrema, tá? Que tem um resultado muito específico. Eu não posso falar que uma pessoa de 60 anos pode ser um jogador de futebol profissional simplesmente porque ela tem a síndrome do espelho retrovisor, que eu digo aqui, né? Então a síndrome do espelho retrovisor é a gente literalmente ficar olhando toda vez pro passado. Porque eu tenho 30 anos, 25 anos, eu nunca aprendi a investir, ou até mais idade, né? Eu nunca aprendi a investir, mal sei de matemática, quer dizer que eu nunca vou então fazer isso, né, de uma forma frequente, ou quer dizer então que eu nunca vou conseguir fazer isso. Isso está totalmente errado, tá bom? Então a gente tem que quebrar essa barreira. Tu aí principalmente que talvez não começou a investir, ou talvez quer aprender mais ainda sobre investimentos, por mais que já começou a investir, mas não tá conseguindo, às vezes é por causa disso, tá bom? Tu tá olhando muito pro teu passado. E um detalhe aqui, isso é natural, tá bom? Acontece comigo, acontece enfim com seus pais, com seus amigos, com todo mundo. Só que a gente tem que parar para pensar, né, olhar, ver isso de uma forma diferente, por outro lado, tá bom? E não aceitar essa crença que a gente acaba tendo, tá? Porque isso impede que a gente evolua tanto nos investimentos quanto em outras coisas, tá? Mas aqui a gente já sabe basicamente o porquê que a gente deve investir, né? Que é, enfim, proteger o dinheiro da inflação, né? Não depender do governo futuramente para se aposentar, montar o seu fundo de emergência, enfim, uma série de motivos que você mesmo deve saber, ok? Então a gente tem que eliminar isso, né? E realmente focar no que tem que ser feito, ok? Então realmente a gente precisa ter uma ambição maior ali, naquele objetivo final que a gente quer, tá bom? E focar literalmente no processo. Não adianta você querer ter uma rentabilidade de investimentos muito grande, sendo que você não foca no processo que tem que ser feito, tá? Literalmente ali, comprar ações, tu quer rentabilizar teu dinheiro, tu precisa ali talvez, né, se arriscar mais. E aí, porque simplesmente tu tá olhando pro teu passado, tu não executa aquilo, tá bom? Então uma dica que eu tenho aqui é focar no processo. E como eu resolvo isso, né, Bruno?
como você deve se perguntar para mim, Bruno, como eu resolvo essa parada da síndrome do espelho retrovisor? Como eu paro de olhar para trás? A primeira coisa aqui é você aceitar que é uma nova pessoa, tá? É bem simples, até só pelo que eu já falei, mas aqui a gente tem que ver que, pô, não é porque eu não corri antigamente, não corri minha vida inteira, né? Não fiz exercício físico a minha vida inteira, que eu não posso fazer agora. Se eu começar devagar, aos poucos e focar no processo, você aceitando que você é uma pessoa nova a partir de agora, você vai conseguir bem tranquilamente, ok? É só, obviamente, ir aos poucos, não vai amanhã, nesse caso aqui, né, comprar todas as ações, ou em outro caso, correr 10 km logo amanhã. Não, são processos, tá bom? E é isso que eu tava dizendo exatamente. Segundo, você vai basicamente anotar todos os objetivos que você quer alcançar, tá? Seja, enfim, no médio, longo prazo ali. E, dito isso, tu vai anotar, por exemplo, eu quero investir todo mês R$100. Isso é um objetivo, ok? Então, a partir de agora, em vez de tu anotar os R$100, tu vai dobrar essa marca, tá? Tu vai colocar para 200 nesse caso aqui. E esse é o segundo passo, tá? O terceiro passo é basicamente todo mês tu verificar se tu fez alguma coisa para atingir aquele objetivo. Vamos pegar uma analogia aqui de novo. Que tu quer, enfim, né, ser um corredor ou fazer exercício na academia. Quer ter um corpo melhor. Então esse é o teu objetivo, mas no processo tu acaba focando no quê? Que é o terceiro passo ali que eu tava falando, né? Todo mês tu vai revisar se tu fez alguma coisa para atingir aquele objetivo ou não. Nesse caso aqui eu tava falando da academia, para ter um corpo melhor, né? Ou talvez correr. Eu fui pelo menos uma vez correr nesse mês, ou no caso, eu aprendi sobre investimentos mais para quem sabe começar a investir de fato, com segurança, com consciência. Então isso tem que analisar, tá bom? Só para retomar aqui, primeiro passo, acreditar que tu é uma nova pessoa a partir de agora tu é investidor, a partir de agora tu é uma pessoa que cuida da sua saúde, assim por diante, tá? Né? Só para trazer alguns exemplos aqui. E o segundo passo é literalmente tu anotar e ainda dobrar, tá? Tu vai anotar, por exemplo, quero investir R$200, tu vai dobrar isso para 400 e tu vai focar no processo para, enfim, tentar chegar nos 400. Se tu não conseguir chegar nos 400, não tem nada de errado com isso, tá? Tu vai, enfim, né, ter atingido ali uma pequena parte pelo menos, mas tu tá fazendo o processo que tem que ser feito, que é aprender, que é executar, colocar em prática, ver os erros, tá bom? Então, esses são os 3 passos como eu tava falando, tá? O segundo é anotar e dobrar, e o terceiro é ficar verificando todo mês, e literalmente todo mês, tá? Se você literalmente acabar deixando de lado, deixando para depois, vai acontecer a mesma coisa, e aí, enfim, vai deixar de ter uma série de benefícios que a gente sabe que os investimentos podem trazer aqui pra gente, tá bom? Então é basicamente isso, essa é a síndrome do espelho retrovisor, que eu acabei vendo no Milagre da Manhã, ele cita vários exemplos lá, inclusive eu recomendo muito esse livro, tá bom? E então agora que tu sabe como resolver esse problema, compartilhe com algum amigo que ainda não investe ou quem sabe que quer evoluir ainda mais seus investimentos, tá? Quer fazer alguma coisa nova, não precisa nem ser relacionado a isso, tá bom? Mas aqui a gente trouxe porque é o foco do nosso canal aqui, tá? Então compartilha com ele, se eu te agreguei de alguma forma, te ajudei de alguma forma com esse vídeo, deixa o like aqui embaixo para ajudar o nosso canal e não esquece de se inscrever, tá bom? Então é isso aí, Brown, como sempre, até o próximo vídeo.